Isso, isso. Certo. Hoje, quem vai ficar na mediação da reunião é o professor Aldo. Tá? Então, eu vou já passar a palavra para ele e ele vai conduzir a reunião. Tá bom? Então, boa reunião para todos, boas discussões. E professor Aldo tem a palavra. Ok, boa noite a todos e todas. Nós estamos hoje aqui no nosso quarto encontro, né? E vamos exatamente discutir o quarto capítulo. Vamos ouvir a exposição da professora Cíntia. A professora Neuza já justificou a ausência, por problema de saúde do professor Erivelto, problema de saúde com a filha dele, que ele teve que fazer socorro de última hora, e que, portanto, a professora Cíntia vai fazer a exposição, digamos assim, da parte que ficou para ela na divisão, mas também, se ela achar que dá para poder ampliar e fazer toda a exposição, também fique à vontade, tá bom? Professora, nós já são aqui 19 horas e 40 minutos. Eu acho que de 15 a 20 minutos está bom para a sua exposição. Tá É bom. pouco. Tá aqui. Quando chegar uns 3 minutinhos antes, eu aviso, tá bom? Caso você não tenha condição de se articular ou mesmo você se organizar. Depois da fala da professora, primeiro eu peço que todo mundo desligue os seus microfones para evitar ruído na fala da professora ou para quem está escutando. Então, que as pessoas desconectem o seu aparelho no sentido de não ter problema de ruído. Logo após, nós vamos então abrir a palavra. Então, quem tiver algum considerando, pergunta, dúvida ou qualquer coisa nesse sentido e pertinente ao tema, que já vá anotando para que possa fazer uma intervenção em até 3 minutos para não ficarmos assim a nossa exposição, porque nós também queremos oportunizar que as pessoas que não estão participando aqui possam depois se sentir encorajado, né, para também assistir a posteriori, e que, portanto, se for uma atividade de mais de uma hora e meia, aí ninguém já começa por aí desistir. Tá bom assim? Então, nós vamos passar a palavra já para esse nosso ciclo de debates, uma promoção aqui do Núcleo de Filosofia Pan-Africanista Caribenha da Aprofib, que já temos feito estudo de outros livros e, ao final desse, também vamos selecionar, com apoio coletivo de todo mundo, outras obras, outros livros, e que, portanto, nós vamos hoje, então, com a professora Cíntia Valéria Lima dos Reis, para que eu passo a palavra e que ela também possa se apresentar da melhor maneira que ela achar que deva fazer, tá bom? É contigo, professor. Tá bom, obrigada. Boa noite a todas as pessoas. Me ouvem bem? Tá. Sim. Tá. Eu me chamo Cíntia dos Reis, né? Sou pedagoga, não sou da filosofia ainda. Minha formação é em pedagogia, já fui professora da educação básica, né? Sou mestra em educação e eu comecei a minha pesquisa, né, desde um pouco antes do mestrado, já comecei a trabalhar com a questão das relações étnico-raciais, né, com a Lei 10.639. E quando eu entrei no mestrado, eu comecei a fazer pesquisas sobre ações afirmativas, né? Eu sou uma mulher nortista, falo daqui de Belém do Pará, né? Sou mestra pela Universidade Federal do Pará e agora eu estou como doutoranda no mesmo PPGED, no mesmo programa, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Pará. E hoje, e eu trago agora nas minhas pesquisas, na minha pesquisa de tese,
Eu trabalho com as trajetórias dos alunos egressos da política de cotas, né? Os alunos negros, especificamente, né, que já saíram do espaço acadêmico, então eu faço essa trajetória, pesquiso o que eles estão fazendo hoje, para pesquisar qual é o impacto da política de cotas na vida desse grupo. Que mais? Desde o mestrado comecei a estudar, né, afrocentricidade, né, trazer o Assange e pesquisadores negros e negras para o meu debate, para dentro da minha pesquisa, o meu referencial teórico. Faço questão que seja um referencial teórico negro mesmo. E na minha tese também. Então, eu comecei a me aproximar das filosofias africanas a partir desse grupo. Né? Eu já me interessava, eu acho que a afrocentricidade fez eu ter assim, uma visão assim, querer mais me aproximar da filosofia, até porque eu acredito, né, que a partir dela a gente consegue descolonizar, né, o conhecimento. E eu estou muito grata por estar aqui, não sou da filosofia, né, então me perdoem, né, se eu falhar na minha apresentação, né, mas depois a gente abre para o debate. Eu espero ser bem breve, porque eu gosto muito de escutar vocês, né? E é isso, tá? Vamos lá. Eu não fiz slide, né? Eu e o professor Eriveltes, nós ficamos com o capítulo 4, né? E eu selecionei alguns pontos, né, desse capítulo, né, do livro do George James. E o capítulo 4, ele vem falar, né, ele traz como título, né, os egípcios educaram os gregos. Então, ele vem falar, no primeiro momento, né, sobre os efeitos da conquista persa. Né? Então, assim, nesses primeiros tópicos, né, eles são circunscritos no período considerado como uma decadência do Império Egípcio, né, que vai aproximadamente de 700 a.C. a 300, né, a.C. Então, nesse período, o James ele vai fazer, né, a defesa da sua argumentação. Nessa defesa, ele localiza, que o período de decadência, de uma grande nação, que foi o Egito, se caracteriza, né, em particular pela invasão do Egito, né, pelas potências, dos períodos. Então vem os assírios, né, que era o Império Grande, né, vem os persas também, que também era um império grande. Depois vem os gregos com Alexandre o Grande. E esse período, né, de 700 a 300 a.C., ele é caracterizado, né, por um Egito que está sendo invadido, né, por outros grandes reinos que viviam ali perto, né, ao entorno e um pouco mais distante. Né, e eles são atraídos pela fama, né, do Egito, né, como uma potência, né, de conhecimento, de riquezas. O Egito ele tinha, né, essa fama de produção de conhecimento, né, de acumulação de tesouros, né, em forma de registros, né, e acumulação de ouro, de prata, e também uma agricultura muito desenvolvida. Né. Então, ele era um país que se abria os olhos, né, das outras potências, né, para invadir o império, né, que já estava em decadência, né, como já vinha ocorrendo, né, no Egito. E a prática, nesse período, né, que o George James coloca, ele defende que quando um povo ele invadia outro povo, né, eles saqueavam justamente as bibliotecas.
E no caso do Egito, né, além das bibliotecas, tinham também os templos, né? Então, os templos para o Egito, ele era um local de culto, né, das musas, né? Eles tinham um espaço reservado, né, para cultuar os deuses, né, se tratando de uma cultura politeísta, né, mas dentro de todos esses templos, né, das grandes cidades, tinham as bibliotecas escondidas, né? Então, os sacerdotes que tomavam conta desses templos, eles tinham seu lugar secreto, né, dentro dessas bibliotecas, onde eles guardavam as anotações, os registros, enfim. Então, as invasões eram nas bibliotecas, né, nos museus, onde ficavam toda essa preciosidade, né? Então, assim foi os assírios, né, que saquearam as bibliotecas, né, os persas e os gregos, enfim. E os gregos, eles tiveram outros elementos, né? Tiveram outro elemento, porque eles saqueavam para eles, né? Mas eles não levavam para Atenas e nem para a Grécia, né? Eles ocupavam, né, o lugar. Então, eles ocuparam a biblioteca, né, de Alexandria, né? E o James, ele vem levantar, né, a suposição da biblioteca de Tebas também, né, que era um outro grande centro político, né, e que fazia parte do Império Egito, né, e que era maior que a biblioteca de Alexandria, inclusive, né, e também foi alvo de saque e apropriação, né, pelos gregos. E mesmo o Egito, no período de decadência, né, as nações, elas mandavam, né, os seus estudantes para estudarem, né, em Alexandria, em Tebas. E ao invés de Alexandre o Grande também, né, levar todo o material da biblioteca para Atenas, ele levou, né, para o Egito, né, ele levou Aristóteles e os seus alunos, né, para estudar em Alexandria. E também tem um outro detalhe, né? A invasão, ela não visava matar os sacerdotes, né? Pelo contrário, eles invadiam, eles preservavam, né, os sacerdotes, porque eles tinham o conhecimento. Então, nesse período, os sacerdotes eles eram preservados, né, para passar o conhecimento, né, para Aristóteles e os seus alunos. E o que é interessante quando a gente lê esse capítulo é que a gente percebe que o James, né, ele vai pegando os próprios autores gregos e romanos, né, que indicam que Aristóteles, Platão, Pitágoras, eles viajavam, né, para o Egito para estudar. Então, ele indica, né, quando ele levanta essa tese. E assim, né, os efeitos da conquista persa não foi diferente, né, dos outros efeitos. Ele justamente dominou o local, né, e abriu o Egito para receber migrantes, né, em especial os gregos, porque também havia uma restrição, né, de migração de gregos, em especial os jônicos, né, que ele vem colocar isso no livro, né? Tanto que a escola, né, de Tales de Mileto, que é uma escola jônica, ela teve um grande desenvolvimento nesse período, né? A escola jônica de Tales de Mileto é justamente no período da ocupação persa, né, no Egito. Então, todos os físicos, eles que queriam descobrir, né, o fundamento do universo, né, Tales de Mileto, né, Anaxímenes, eu acho, Anaximandro, né, quem é da filosofia pode depois abordar isso se tiver interesse. Então, todos esses filósofos são justamente do período da ocupação persa, né, no Egito.
Então, assim, a gente percebe, né, que essa teoria do James coincide, né, justamente com o que ele traz, vem coincidir com esse período. Então, assim, eles eram comerciantes também, né, eram mercenários, e de repente viram filósofos físicos, e aí perceberam que havia uma riqueza, né, além do comércio. Então, todo esse povo da escola jônica, eles entraram no Egito, eles tomaram o conhecimento e expandiram, né, como se fosse uma propriedade sua. E também o efeito, né, de Alexandre o Grande é a mesma coisa, né? Ele entra no Egito, ele invade e passa ao comando de uma dinastia, né, de Ptolomeu, e essa dinastia que era grega obedecia aos comandos da Grécia, né? Eles literalmente foram se apropriando e montando as escolas na Grécia. Diferente de Pérsia, né, que abre, né, para o mundo grego, né? Os gregos, eles abrem somente para eles e se apropriam, né, dos livros, das bibliotecas, dos sacerdotes, formando uma casta intelectual, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Esses três são desse período, né? Porque o Alexandre o Grande, ele favorece, né, a concentração, e ele utilizou, né, muito desses templos também como universidade. Então, os egípcios, eles tinham, né, estudo de tudo, né, tinham estudo da terra, da astronomia, de toda forma de ciência, da medicina, como nós vimos também nas outras apresentações dos outros capítulos, né? Então, ele fez desses templos centros de estudos, né, da universidade e dos sacerdotes professores, né, de toda essa turma. Então, é isso que o quarto capítulo vem deixar bem negritado, né? E é bem breve a apresentação, mas já, a gente pode abrir agora. O que eu lembrar mais, assim, que eu fiz depois uma outra leitura, né, do colega, aí eu posso explanar, né? Enfim, é isso. Obrigada, gente. Muito obrigado, professora Cíntia. Importante reflexão e você tá muito bem, viu? Uma exposição fantástica, viu? Tranquilo, legal. Eu fico contente quando vejo a juventude assim chegando né? Eu acho isso uma coisa fantástica, né? A educação é bela por tudo isso, inclusive, né, no dia a dia. Então, pessoal, está aberto aqui a algum considerando, algum complemento, alguma pergunta, fique à vontade, tá bom? Eu estou com um problema que eu estou pelo celular, então se vocês puderem levantar a mão aí, ajuda. E quem está, por exemplo, no computador, se quiser também me ajudar aqui, pela ordem, quem primeiro está fazendo a inscrição, fique à vontade, tá bom? Também, tá bom? Então, 3 minutinhos para a gente falar, para a gente perguntar, fazer considerando sobre essa importante exposição da professora Cíntia. Está aberta a palavra. Abel, pode falar. Depois a Belzuíta. Abel. Legal. Pessoal, mantenha, por favor, seus microfones fechados, exceto quem vai falar, tá bom? Então, eu queria ver se a professora Cíntia e os colegas todos concordam, né? Muito se fala de que, ou alguns falam de que o Egito praticou o imperialismo. Mas o que a gente pode ver muito bem, o Egito e a própria África, né? Que não, que foi justamente o contrário. Não é? A África em específico, o Egito, não praticaram o imperialismo externo, não é? Ou seja, não invadiram. Foi justamente ao contrário, foi muito invadido, sempre, não é? Então, essa é uma visão que muito ainda tem pessoas que têm essa compreensão de que não, houve. Não, não, não. Pelo contrário. Agora, sempre houve uma forma de reajuste
das expansões, não é? Dos domínios. Isso foi natural dentro dos próprios países, né? Dentro do próprio continente africano, formando novos núcleos, novos reinados, não é? Novos grupos, até de linguagem, da expansão da linguagem, de idas e vindas. Não é? Isso é uma coisa como que natural no mundo. Não é? Então, queria ver se a professora concorda com isso, ou se... Professora Cíntia. E Abel, obrigado. Vamos fazer mais, se tiver mais alguma pergunta, a professora anota e depois ela vem fazendo exposição. Tudo bem? Professora Deusuíta. Boa noite. Eu estou aqui em Belém do Pará, muito próximo da Cíntia. Somos conterrâneas. Então, eu queria comentar duas coisas interessantes aqui. Logo no início, na página 25, estava lendo aqui, essa relação dos jônibus com o Egito. É uma rápida introdução, e que até então o texto apresenta que o comércio da pirataria, né, através dele, interesses econômicos jônicos penetravam as regiões do Egito, e com isso eles tiveram essa relação mais próxima com a cultura egípcia. E nessa relação com esta cultura, na mesma página, temos aqui a informação de que o Egito, ele liderava, né? Ele liderava como liderança de uma civilização de estudos, e que praticamente fundamentando-se em mistérios ou sistema de sabedoria. Então, eu me lembrei com essa literatura fundamentada em mistérios, ou então outra denominação que pode ser dada. Uma certa vez eu estava na escola e o diretor da escola mandou me chamar na sala dele para poder informar se eu conhecia aquele tipo de literatura, porque chegou para a escola várias unidades, uma coleção inteira. E ele, formado em pedagogia, ele não estava entendendo aquele presente para a escola. Algum amigo levou, não era pessoa estranha, mas o que ele não estava compreendendo era literatura. Aí eu cheguei, olhei, abri os livros e disse: bom, isso é uma literatura egípcia. Eu também não conheço, eu não estou entendendo nada dessa linguagem, até porque os termos, a forma que a criatividade não é do meu conhecimento. Então, ele disse, eu orientei a ele, não seria bom deixar na biblioteca, não, porque a gente não conhecia, os adolescentes são muito curiosos, daqui a pouco nós estaríamos com certas criatividades que aí nós não tínhamos como nem intervir, nem... Então, assim, eu estou fazendo essa observação, porque lendo aqui, é a questão fundamentada em uma outra cultura, mistérios, tantas outras coisas. Mas são, com certeza, eu também não sei bem, mas esses mistérios aqui, que é da própria cultura, deve ser uma riqueza, não é? Com certeza, uma riqueza para a cultura egípcia. E aí, o que nos leva à leitura hoje, aqui desse texto, desse autor, é como houve esta relação entre os gregos, os egípcios, e que cultura rica essa do Egito, ela pôde passar, pôde se ampliar para outras sociedades, inclusive a sociedade grega. Então, assim, é um texto muito rico,
Tem muita, cada página é uma riqueza, mas eu ficaria aqui com essa noção importante, e desconhecida por mim, que é a literatura egípcia. Mais ou menos esse que é o meu comentário. Obrigado, professora. Próximo, vamos mais uma fala, mais uma considerando. Quem é o próximo que fez inscrição? Pode falar. Eu confesso que eu estou aqui no celular e eu não consigo localizar na ordem. Se alguém puder auxiliar, também ajuda. Mas, gente, o próximo é Nazito, professor Nazito. Por exemplo, só o N aqui, então eu fiquei sem. Nazito, vamos lá, Nazito. Aqui. Sim. Boa noite, desculpa-me. Bom, parabéns, Cíntia, pela sua exposição, foi bastante tranquila, clara, não é? Chamou minha atenção duas colocações, né, na tua fala. A primeira, né, sobre o fato de que quando os gregos invadiram o Egito, eles, que aliás, não é assim, como já sabiam de acordo com a fama espalhada, né, de que no Egito ali jazia cultura, né, jazia conhecimento, enfim, era bastante conhecido, inclusive o James, me parece que no capítulo 3, ele fala que os sistemas de mistérios egípcios funcionavam como universidades modernas, as universidades modernas atuais, não é? Ou seja, funcionavam como verdadeiros centros de cultura, né? Os sistemas de mistérios egípcios eram verdadeiros centros de cultura, e isso era do conhecimento, não é, assim, da redondeza, de maneira que atraiu, não é, muito os jovens gregos, né? Os aspirantes à sabedoria. Mas chamou minha atenção de que, numa fala sua, de que eles, de fato, né, ao chegar no Egito, eles não mataram os sacerdotes, eles preservaram os sacerdotes. Eles sabiam, né, que os sacerdotes eram digamos assim, os promotores, né, do conhecimento, né, aqueles que detinham o conhecimento. Né? Eles sabiam disso, certamente, muito certamente. Porém, assim, estou chamando a atenção a essa tua colocação, né, porque na página 58, não é, o Jaime diz o seguinte, né, que a cultura egípcia sobreviveu até o século IV, o século VI, não é? E a partir daí, como já vimos em outras também, nós vemos que os templos egípcios foram destruídos. E aí eu não me atentei, eu não vi, não percebi, né, de que as bibliotecas, por sua vez, eu não sei se também foram destruídas ou foram preservadas, uma vez que os sacerdotes, como você falou, né, enfatizou, foram preservados. Nesse sentido, as bibliotecas também teriam sido preservadas pelo mesmo motivo de que ali jazia conhecimento, não é? Fontes, os registros, não é? Enfim, né? Os textos hieroglíficos, né? Que, aliás, né? É outra fonte de riqueza, de conhecimento, né? Dos antigos egípcios. E a outra coisa, só para finalizar, meu caro Aldo, né, estou passando, sei que eu já passei dos 3 minutos, desculpe-me,
Você citou Tebas, né? Tebas é uma cidade, uma cidade interessantíssima que nós também precisamos conhecer no Antigo Egito, do Antigo Egito. É, é, a Tebas, a Tebas, inclusive, foi capital, né? Foi capital por um bom tempo, né, do Egito, né? A Tebas foi capital do Egito por muito tempo. Inclusive, hoje ela é fonte, né, de pesquisa, né, enfim, né, da parte de vários pesquisadores, né, da área da área da arqueologia, né, ela foi redescoberta recentemente, agora em 2020, salvo engano, eu li uma matéria de que ela teria sido redescoberta. Eu ia fazer uma pergunta, agora me perdi, assim, qual a relação que eu ia fazer. Assim, né, se Tebas, assim, ou melhor, qual foi, assim, qual era a função de Tebas, exatamente, qual era a função de Tebas nesse contexto que você, né, a cidade egípcia de Tebas. Era só isso mesmo. Obrigado pela atenção. Desculpe-me o tempo. Nazito. Obrigado, Nazito. Professora Cíntia, você quer interagir já com os cooperandos? Tem um microfone aberto aí, ó. Tem um microfone aberto e que está com algum tipo de ruído. Está captando. A Cíntia está. Eu acho que é o da Neuza. Neuza, acho que é o seu microfone que está vazando um áudio aí. Eu acho que é também, mas. Neuza, eu acho que já está na atividade. Dona Cíntia, você quer comentar, interagir? Oi. Bom, eu não tenho ainda uma leitura muito aprofundada, né? Peguei algumas informações no momento que eu li o capítulo, fiz uma pesquisa, né? Mas depois os colegas, né, que são da filosofia, que já estudam há mais tempo, podem explicar melhor essa questão das bibliotecas, porque até onde eu sei, foi destruída, né, a Biblioteca de Alexandria, né, por Júlio César. E eu acredito que o livro também trata alguma coisa já nos próximos capítulos, né? Inclusive, há essa destruição para que não tenham vestígios, né? Que ali foi um centro político, né? Produtor de conhecimento científico, e só. Né? Sobre Tebas, não veio muita coisa, né? Inclusive, no livro também não retrata muito. Nesse capítulo, pode ser que tenha nos capítulos mais adiante, né? Mas sim, tem alguma pesquisa, né, que eu cheguei a fazer uma pesquisa e eu encontro, posso até passar o link depois aqui pelo grupo, que Tebas era uma biblioteca muito, né, maior, né, que a Biblioteca de Alexandria. Eu até, assim, fiquei admirada, porque esses conhecimentos não são negados, né, quando a gente estuda filosofia. A gente ouve, estuda muito sobre Alexandria, enfim. Mas, realmente, de Tebas eu não sabia, fiquei também surpresa. Mas eu vou colocar aqui no link, né? E se alguém quiser dar mais alguma contribuição, né, que já tenha uma leitura mais aprofundada, eu vou ficar aqui, escutando, e depois posso contribuir. Ok, professora, obrigado. Vamos fazer assim, olha. Agora me parece que tem umas
3, 4 inscrições que pediram a palavra. Aí depois nós já vamos para as considerações finais da professora. Próximo encontro, na segunda-feira, nós vamos ver se o professor Erivelto vai também, por conta da sua ausência hoje, absolutamente justificável, se ele também vai fazer um complemento ou vai também fazer rapidamente. Nós vamos garantir que ele também possa expor no tempo possível o que era para ser apresentado hoje, mas me parece que a professora, pelo que eu li, a professora deu conta do que está, a tarefa que estava, né, assim, atribuída a ambos, que é o capítulo 4, os egípcios educam os gregos. Pode falar, professor Marcos, até que o M aqui no celular é mais complicado, mas pode falar, as pessoas que não se inscreveram podem falar na ordem que não vão ter problema entre nós. Pode falar. Marco. Sou eu, será? Marco Isso, Túlio? vou falando aqui que não tem muitos, não. Isso. Não, beleza. Boa noite, pessoal. Só gostaria de compartilhar assim, uma conquista, né? Eu, quinta-feira agora, defendi o meu mestrado, então sou oficialmente mestre agora. Isso é um motivo de muito orgulho para mim, só gostaria de compartilhar com vocês. Tem uma parte nesse capítulo que eu achei bem interessante o título, né, que ele fala foram os egípcios os primeiros responsáveis por civilizar os gregos. E aí eu achei interessante essa passagem justamente porque o que vigora, o paradigma que vigora era de que os gregos fundaram o conceito moderno de civilização, o conceito moderno de cidadania, inclusive pela própria Hannah Arendt. Trata muito isso da figura do Sócrates, né, do homem político, o homem político exemplar, e ela coloca o Sócrates como essa figura. E é interessante observar como o próprio Egito, nessa análise do James, ele vem reivindicar para o Egito esse lugar de civilização complexa. Porque civilização não é simplesmente um conjunto de pessoas ali, ela tem toda uma organização complexa, que além de um conjunto político, tem um conjunto cultural, um conjunto econômico, e ele vem mostrar, olha, o Egito não é esse espaço onde se vigorou durante toda a antiguidade, durante toda a modernidade, de barbárie. É um lugar onde se desenvolvia conhecimento, além de desenvolver conhecimento e cultura, havia um grande escambo econômico. E foi justamente por esses fatores econômicos que o Egito acabou influenciando as culturas que estavam próximas dele. E justamente para poder quebrar esse paradigma de que foi os próprios gregos que fundaram uma cultura organizada e que é o paradigma, né, e o arquétipo de civilização que afeta até hoje as sociedades contemporâneas. E justamente indo contra aquele livro que a gente muito estuda, principalmente para quem inicia na filosofia, né, que é Originalidade ou Orientalismo, né, que vem no início lá dos pré-socráticos, né, que eles vão falar se o autor que escreve lá vai discutir se há originalidade nos gregos ou se foi influência oriental. Então nunca se colocou em questão justamente a própria influência egípcia, porque acreditava-se que os egípcios, na verdade, eram uma civilização bárbara justamente pelo contexto geográfico e religioso, no sentido de ser uma civilização politeísta. Os gregos escapam disso justamente por terem influenciado a cultura romana, mas os egípcios não, e aí são tratados como bárbaros. Só essa participação e essa contribuição. Obrigado, gente. Obrigado, Marcos. Legal, bacana. Quem é o próximo? Pode ir falando, gente. Aqui a ordem vocês também vão estabelecendo. Eu vi que o Vônei também fez inscrição aqui, levantou a mão. Pode falar, Vônei. Isso. Boa noite, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar com vocês neste momento, né? Escutando a fala da professora Cíntia, foi bacana, eu gostei. Eu gostaria de contribuir nesse sentido a respeito da questão da biblioteca de Alexandria.
eu tinha visto nessa parte que essa biblioteca de Alexandria foi assumida pelos alunos da escola de Aristóteles, né? E em determinado momento, essa biblioteca foi convertida em um centro de pesquisa, né? E universidade, etc. Então, essa invasão, né? Desde o início, era uma forma de que esses países, assim, os gregos, sempre adotaram para, né, procurar os bens, eu posso dizer, os bens epistemológicos, no caso, né? Eles procuram exatamente a questão das bibliotecas e templos, como a professora já bem salientou inicialmente, né? E nesse caso, para a educação dos gregos, que foram obrigados a usar, né, professores egípcios, porque não tinha muito conhecimento da questão linguísticas, né, por essas razões. Então, assim que eles... tem uma parte que a biblioteca mesmo foi... Eles saquearam a biblioteca de Alexandria, né? E outras bibliotecas também ajudaram com os livros. Então, de certa forma, como a professora, até o momento que eles, assim, saquearam realmente a biblioteca de Alexandria. Nesse caso, vai ver, eu, enquanto uma pessoa que faz pesquisa sobre a filosofia africana, eu me surpreendi ao ler o livro do George James. Então, ele tenta provar todo o percurso filosófico, né, que no sentido que a filosofia africana foi de uma forma que não vale praticamente nada. Ele provou ao contrário, né? Eu lembrei que o professor salientou isso semana passada, né? Não sei qual foi o país exatamente, e invadiram a África e entrou em primeiro lugar na biblioteca africana, roubaram todos os livros. Então, quer dizer, deixaram que eles pegaram esses livros para reproduzir, né? Como eles não tinham muito conhecimento, eles não conseguiram se adaptar, ou seja, chegar no nível de conhecimento dos egípcios, eles produziram uma história falsa, né? Sobre a África. Então, nesse caso, eu posso dizer que as bibliotecas de Alexandria era um ponto fundamental para os gregos, né? E, nesse sentido, eles consideram, né, esses conhecimentos para si. Então, tem uma parte aqui que fala assim, para além da piagem de bibliotecas e a conversão da biblioteca de Alexandria em uma universidade para a sua educação, olha aqui, para sua educação. Vou ler de novo. Para além da piagem de bibliotecas e a conversão da biblioteca de Alexandria em uma universidade para a sua educação, os gregos tinham outra maneira de adotar a cultura dos egípcios. Viu? Então, eles tentaram de se adaptar, readaptando, mais adiante, que o autor vai mencionar isso como uma reeducação, né? Que a gente precisa fazer isso como uma forma contemporânea. Foi isso aqui que é a minha contribuição. Acho que o Marcos, ele falou muito sobre isso também, foi bom, gostei. Obrigado, foi isso mesmo. E obrigado, professor. Mais alguém levantou a mão que porventura não tenha percebido aqui, gente? Olha, nós estamos já caminhando para uma hora da nossa atividade. O André levantou a mão, não sei se ele quer falar. O André está levantando a mão. André, por favor. Valmir depois, então, para a gente ir para as considerações da cultura. André? Olá, gente, boa noite.
Boa noite. Tudo bem, professor? Professor Aldo, Tudo bem. professora Cíntia, e os demais, Marco Túlio, isso mesmo, que recentemente defendeu a dissertação dele, bacana, parabéns. Minha dissertação também é Hannah Arendt. E, assim, são muitas objeções, né, que alegam, né, que a filosofia, né, que é um termo grego, né, a gente vê que depois de muitas pesquisas que foram sendo desenvolvidas, inclusive, ó, eu com o livro aqui em mãos, né, estou fazendo a leitura dele, tem esse daqui, do Renato Nogueira, né, não sei se o grupo aqui já abriu discussão sobre ele, fala também da Lei 10.639, é interessante depois, se não abriu, é interessante a gente discutir depois, tem outros aqui. É perfeito esse livro do Renato, é perfeito para a gente problematizar. Isso, depois, né, é interessante. Então, assim, objeções que alegam filosofia, né, que a filosofia na Grécia ela passou a ganhar um sentido mais laico. E aí me vem a pergunta que eu posso até dirigir ao professor e aos demais, né? Diante de tantos pesquisadores que têm surgido, e desde o James, né, que a gente está estudando aqui, o Dilpe, o Teófilo Albenga, o Molefe Lazante, né? Até o José Nunes Carreira também, não sei se alguém conhece aqui, o José Nunes Carreira. Todos esses autores aí advogam a hipótese comum que a filosofia não nasceu grega, e eu comungo dessa corrente. Mas a pergunta que não quer calar, né? Até porque, só para fechar aqui meu tempo, né? Porque o tempo não me permite que eu avance, até porque as considerações finais já está bem em cima aí, para que a gente possa ouvir, né? Por que ainda se insiste, como bem falou aqui o nosso colega Marco Túlio, por que ainda se insiste nesse paradigma de que a filosofia surgiu na Grécia? Por que dessa insistência? Não seria isso um eurocentrismo? E por essa razão, dentro do processo de decolonização, e aí a gente falando como filósofos, será que a gente não precisa se aprofundar mais para poder dar uma resposta mais consistente, ou pelo menos tentar, né? Porque não teremos jamais respostas definitivas, né? Porque se tivermos respostas definitivas, não seria filosofia. Mas por que ainda muita gente insiste que a filosofia nasceu na Grécia e não na África? Essa é a minha contribuição. Boa noite. Muito boa a exposição da Cíntia. E espero que mais expositores possam contribuir, né, dentro do nosso grupo, do nosso círculo, para que a gente possa aí se expandir. Ok, professor. Bacana a reflexão. Na verdade, você fez uma provocação fantástica aqui, que eu acho que é um pouco que todo mundo já está se perguntando, né? Estamos perguntando para as academias, enfim. Pelo que eu percebi aqui, tem o Valder e o Abel, é isso? Os inscritos, é isso? Então tá bom. Abel, depois o professor, aí nós devolvemos a palavra para a professora Cíntia para as considerações. Abel. Não, eu só queria fazer uma ressalva que a África realmente ela não praticou, assim como os demais continentes, a prática do imperialismo.
não é, assim externo, além do continente. Mas eu, com uma única ressalva, que é justamente a invasão dos mouros na Península Ibérica, né? E ficaram ali. Mas justamente nesse momento em que se fala que existe uma decadência do Império Egípcio, é justamente, né, de 700 para baixo, justamente o período em que estava acontecendo a invasão dos mouros, né, do norte da África, na Península Ibérica. Você vê que não dá para falar que houve uma decadência, né, do Egito, né? Do Egito em relação à situação do continente, né? É mais isso aí, só para falar por essa exceção. E obrigado, professor. Waller, por favor, professor. Eu não sei se eu posso contribuir um pouquinho com a pergunta do André, antes da fala da professora Cíntia. Pode falar, professor, tranquilo. Pode contribuir, sim, certamente vai contribuir. Tudo bem. Porque durante o meu percurso acadêmico, né, vamos refazer uma pergunta para o professor André. Desde na sua formação, desde fundamental, você já estudou algum autor sobre a filosofia africana? Ou seja, dos egípcios? Se sim, tu poderia me dizer depois. Se não, a gente vai conversar a respeito disso, né? Por quê? Os gregos, eles tentaram colocar os seus conhecimentos, que de outra forma pode ser logos, como um conhecimento universal. E, além disso, depois desse conhecimento universal, qualquer outro conhecimento, ou seja, qualquer outra filosofia, para eles, não existe, principalmente os europeus. Não existe, né? O que fala mais a filosofia? Né? Os gregos e os modernos, os antigos, né? E vale ressaltando que a filosofia africana não faz parte da filosofia, né? E a gente aprende isso desde pequeno, racionalizando essa forma de que apenas os gregos, estudando Platão, desde o ensino fundamental, né, que você vai se adaptando, passando isso como uma herança. Acaba passando isso como uma herança, né, uma herança filosófica. E por isso que os contemporâneos, podemos dizer, são filósofos chaves, né, para o desenvolvimento da filosofia. É exatamente um trabalho que o James fez, né, e a gente está tentando repassar isso. Exemplo, teve um exemplo que foi claro e recente, que o tema, não sei se eu vou explicar isso de forma explícita, né? No caso do Enem, o ano passado, que falaram sobre a filosofia, a herança africana, para a comunidade brasileira. Pergunto, os alunos estudaram sobre a filosofia africana? Provavelmente que não. Então, o que eles aprenderam é muito mais ao contrário. Acho que no final do capítulo do livro James, ele vai mencionar isso. A gente não pode mais estudar Platão, Aristóteles, né? A gente, Tales de Miletos, Pitágoras, Anaximandro e Santo Agostinho, ele fala, não pode mais estudar.
enquanto a gente não rasgar esses livros, a filosofia africana não vai ser reconhecida conforme que deveria ter reconhecido, né? E ele vai repassando uma forma que a gente precisa se descolonizar. Mas uma pergunta, né? A gente não precisa responder não, né? Eu faço, não precisa responder essas perguntas. Você, de alguma forma, estuda algum tipo de autor, ou seja, filósofos, sociólogos brasileiros no ensino médio? Provavelmente que não, né? Então, nesse caso, até a gente considera, né, que a filosofia, ou seja, os gregos, eram o único filósofo que existe. Né? E depois deles não tem mais. E a gente vai passando como uma herança, aí passando para os nossos filhos, e assim que vai permanecer. Se a gente não fez, enquanto filósofo, pesquisador, não descobre exatamente essas falácias, ou seja, essas fantasias dos gregos, ou seja, dos europeus também, e vai permanecer, né? Que a filosofia é uma forma universal, que não existe mais desse tipo. Então, no livro do Marcin eu lembro isso, Marcin Toá, que não existe filosofia, existe filosofias. Então, eu agradeço esse grupo, né, por fazer essas leituras, né? É um trabalho descolonizatório. Eu volto 100% esse grupo que está fazendo um trabalho filosófico. Então, nesse caso, eu não sei se você fica satisfeito, né, através da minha colocação, e a gente vai continuar fazendo o debate. Ok, professor, obrigado pela contribuição. Eu acho que o Marcos também pediu a palavra, é isso? Marcos levantou a mão, ou esqueceu de abaixar? Mas eu acho que não sei se tem outras pessoas na minha frente. Não, você é o último, pelo menos até há pouco tempo. Não, só queria fazer uma contribuição aí nesse sentido, quando o André fala do porquê, né? Eu sempre tento observar como há uma mudança, né, epistemológica na forma de pensamento dos pré-socráticos para propriamente com Platão. Então, enquanto os pré-socráticos eles pensavam a relação do homem com a natureza, né? Então, tentando encontrar o lugar do homem na natureza, mas pensando a relação que se estabelecia entre os dois, o Platão estabelece uma centralidade na racionalidade, ou seja, há uma mudança de eixo na relação entre o pensamento. E quando o Platão estabelece essa mudança, sendo que a racionalidade agora é o centro, essa racionalidade ela não é universal, não são todos os entes, né? Não são todos os seres que comungam da racionalidade. Então há uma hierarquia da racionalidade. Então primeiro você tem os aristocratas, que são as classes capazes de chegar a se tornar os reis filósofos, e você vai descendo de classe até os escravos. Então o escravo seria aquele que bebeu mais líquido do rio da vida e por isso esqueceu mais, então necessariamente ele tem uma capacidade de raciocínio menor. Então há uma hierarquia do pensamento. E essa hierarquia estabelecida pelo Platão, ela se perpetua até os dias atuais. E tanto que isso reflete e baseia justamente as teorias eugenistas, no sentido de que há uma raça superior. Então, os europeus se acham detentores dessa raça superior que é capaz de raciocinar, enquanto os negros e os ameríndios, que estão vinculados a um determinado tipo de selvageria, são incapazes de raciocinar de forma adequada e, por isso, devem ser civilizados pelo branco. Então, esse pensamento do Platão, que funda justamente, tanto do ponto de vista do antropocentrismo quanto do etnocentrismo, ele perpetua e ele afeta completamente a mentalidade científica moderna. Então, só há um tipo de pessoa que pensa. Nós tínhamos, de certa forma, limitado, mas aí 2 companheiros mais levantou a mão aqui, então vamos que os 2, de forma bastante breve, possam também se manifestar, porque não temos aqui como intuito cercear a palavra de ninguém.
professor Jaime, isso, J, passar o J por mim, pode falar, depois o outro, e nós vamos passar a palavra para o professor. Isso. Ah, legal. Não, escutando a fala do professor Marco Túlio sobre como há uma transformação, né, quando a gente observa ali o curso da história da filosofia e também o curso da história humana, é uma tentativa de se tornar sempre uma noção de status com base numa cultura europeia, né? Nós somos herdeiros de uma cultura que tem fortes relações, uma origem muito grande na África, mas isso é apagado em determinado tempo. E quando o professor Marco falava sobre essa tentativa de, a partir do Platão, de se observar a essência, né, e até a própria divisão lá de categorias, isso me lembra a fala de algum colega anteriormente que citou Santo Agostinho, porque parece que existe uma linha inconsciente na história do pensamento humano, que obviamente é conduzida por tendências que ultrapassam a uma simples compreensão, que buscam sempre estabelecer um ideal de superioridade, né? Um ideal de superioridade relacionado a certa etnia, em determinado momento a certas castas, a certos grupos sociais, a certos grupos econômicos e por aí vai. E me chamou a atenção e eu achei interessante fazer o comentário, porque anteriormente foi citado Santo Agostinho, né? E Santo Agostinho como um expoente relacionado a uma cultura medieval, uma filosofia medieval cristã europeia, mas o próprio Agostinho viveu no norte da África, né? Então parece que nós fazemos aqui um grande trabalho de rebuscar, de revisitar essas origens. Afinal de contas, em muitos momentos se tenta apagar, e se tenta inclusive apagar essa noção própria do cristianismo, de que o Agostinho era de uma região do norte da África, de que ele tinha traços que não são os traços que são constantemente representados em imagens que são vistas pelas igrejas, né? Se nós simplesmente buscarmos ali na internet as imagens de Santo Agostinho, a gente vai ver imagens completamente distintas. Então eu achei interessante também contribuir com esse comentário. Afinal de contas, me parece que essa racionalidade filosófica no continente africano, em especial no Egito e algumas outras regiões, parece que ela persistiu durante muito mais tempo do que a gente pode supor com gregos e romanos, talvez até de certa maneira influenciando ali no período medieval, no começo do medievo, através de uns sujeitos como Agostinho. Só queria deixar esse comentário também registrado. Obrigado, professor Jairo. Mais o outro professor também que levantou a mão, por favor, queira se manifestar. Acho que não tem ninguém. Eu posso salientar mais uma coisa? Se eu falo demais. Não, tudo bem, professor Valnei, mas eu queria ver se depois a gente já passa, então, para a professora Cíntia, tá bom? Pode falar, professor Valnei. Bom, vamos trazer Frantz Fanon. Ele fala que a questão, né, partindo da ideia do professor Marco, que tem uma questão de complexo de inferioridade. A questão de raça, segundo esses autores, não assim, fomos vítimas de uma complexa de inferioridade. Então, a gente mergulha nesse âmbito e os negros aceitam isso. O que ele está tentando trazer? Ele diz assim, vamos educar os nossos conterrâneos, quer dizer, vamos informá-los que precisa sair desse complexo de inferioridade. Então, a ideologia faz com que a gente aceita quem somos, certo? Esses aspectos ideológicos diz que eu sou negro, eu sou inferior aos brancos. Então,
Esse aqui é uma complexidade de inferioridade. Então, esses autores africanos, Azanti, Sheikh Anta Diop, principalmente também tem Achille Mbembe, Frantz Fanon, eles tentam se descolonizar esse ser negro, né? Quando Achille Mbembe menciona o que é um ser negro, ele descreve o ser negro para nós. É aquele que o seu carne foi queimado, né, que era mercadoria. Então, ele precisa, assim, se descolonizar, educar esse ser. Então, nesse caso, ele não vai dizer que mostra até a questão científica, não tem a capacidade científica para provar que o negro é inferior a um branco. Isso não existe, né? Eu considero esse grupo é a questão de debate. A gente considerar isso. Podemos dizer, os brasileiros eram europeus? Ou seja, ou são europeus? Não. A América é europeia? Não. Portanto, a América em si foi vítima da colonização. Então, nesse caso, ele fala assim, vamos lutar para erradicar o sistema colonialista. Então, hoje em dia, o sistema colonialista, ele está ainda vivo na sociedade, ou seja, de uma forma perpétua, contínua, a colonização. Então, todos nós, independentemente da cor da sua pele, você precisa lutar contra o sistema colonialista. Não sei se você está concordando ou não, mas eu penso dessa forma de acordo com as leituras que eu fiz durante a minha pesquisa. Obrigado, professor. Evidentemente, nós não temos, longe da gente, a pretensão de esgotar esse debate hoje. Muito pelo contrário, né? Esse debate vai continuar cada vez mais intenso e o livro apresenta essa perspectiva. Ele tem uma afirmativa na introdução, dizendo que é um legado roubado e pelo adiantar aqui das leituras, ele vai então justificando em detalhes esse legado e a forma que foi roubada e as condições que foram propícias para isso com os atores políticos da sociedade. Professora Cíntia, para suas considerações finais, já agradecendo pela sua brilhante contribuição nesta noite, assim como a contribuição de todos e todas que fizeram aqui também o uso da palavra. Contigo. Olá, gente, muito obrigada. Eu me sinto contemplada com todas as falas, né? E eu fui acompanhando, né, o debate, as intervenções e seguindo também aqui o chat, né? E foi um dos professores, né, colocou, peraí, onde é que tá? Ah, tá. Que se faz esse questionamento, né, que na academia esses temas não nos são apresentados, né? Eu até coloquei, né, que a academia é branca, eurocêntrica, então é lógico, né? Vão querer sempre estar com o seu pensamento, né? O pacto da branquitude também sempre vai querer estar no poder, né? Então, esse livro do James é um livro que provoca, né? Provoca bastante, porque todas essas contribuições, né, dos povos africanos, né, para a humanidade, elas foram negadas, né, pelo Ocidente, né, por questões ideológicas, questões políticas, as teorias racialistas, né, inclusive alguém citou Hegel, realmente, né, elas negaram a contribuição da África, né, ao desenvolvimento humano,
fazendo com que todo esse vestígio de arte, de tecnologia, de civilização, de produção do conhecimento, que pertence ao continente africano, eles fossem atribuídos, né? Então, muito que a gente estuda sobre história, cultura, literatura, é baseado na experiência desses povos europeus, né? E isso faz com que a população negra, nós, né, como população negra, a gente venha atuando, né, à margem da experiência eurocêntrica, né? Somos vistos como periferia, as epistemologias africanas e diaspóricas são vistas como periféricas, estão à margem. Então, esse livro, as contribuições do James, né, ele vem como um processo de consciência política, né, de um povo que viveu, né, à margem da educação, da ciência, da arte, da economia. E o livro ele vem, né, como uma forma de resgatar, né, essa agência, né, dos povos africanos, enfim. E é um livro que incomoda. Vimos mesmo no último encontro como incomoda, né? E depois eu fiquei me perguntando, não sei se foi falado aqui no grupo, mas eu vou fazendo algumas reflexões, quando eu tenho tempo dou uma pesquisada. Só um momentinho, gente. Só olha aqui, esse meu filho já jantou. Tá, né? Eu fiquei, e eu acho que a gente pode levar como reflexão, trazer no próximo debate, a questão, né, do Tomás de Aquino. Eu não sei se já foi colocado aqui no grupo, não sei se foi eu, né, com os meus pensamentos, porque o pensamento dele vem exercer uma enorme influência, né, no pensamento de Aristóteles, né? Então, ele exerce uma enorme influência sobre a teologia cristã, e isso é um impacto na sociedade ocidental, né? Esse livro do James, ele vem causar um impacto na sociedade ocidental, principalmente com reflexões como esta, né? E a gente viu, né, na última aula como incomoda mesmo. Então, se a gente está incomodando, é porque nós estamos no caminho certo. É isso, gente. Por hoje, mas na semana que vem eu quero muito poder contribuir, porque nós pensamos juntos, eu e o professor Erivelto, para hoje, como ele não pôde. Então, semana que vem, não sei se pode começar mais cedo, né, para ele fazer a exposição dele e a gente continuar. Tá? Muito obrigada. Obrigado, professora. Só um minutinho para dizer o seguinte, eu também comungo com as ideias aqui, né, que a professora colocou e outros professores também. Esse livro foi publicado em 54, tá certo? Eu lamento ter estudado filosofia não sei quanto tempo, vim tomar contato com essa formação, com esses, praticamente agora, né? Graças à professora Sônia, que é uma exímia educadora também, que faz parte aqui do grupo, e sugeriu que eu fiquei sou grato por isso. Incomoda. Aliás, fora do contexto, mas a título de percepção da passagem do mundo greco-romano para o mundo, né, para a filosofia medieval, seria importante, depois poderíamos abrir um debate à parte sobre o livro Alexandria, sobre o filme Alexandria, onde você vai ver uma filósofa, né, e dizer, olha, eu não me vinculo à crendice, eu sou pela filosofia, né? A Hepátia, todo mundo já viu contar e falar dessa história que, quando eu estava lecionando, que eu me aposentei, eu passava esse filme para os alunos e era um debate fantástico sobre a luta das mulheres, agora de 8 de março. Também vale a pena assistir esse filme, o protagonismo de uma mulher que luta pela ciência e pela filosofia.
Tá bom, gente? Um abraço a todos e todas. Obrigado pela presença de hoje. Segunda-feira que vem, nós temos aqui já, né, o ponto de encontro, o encontro marcado com o nosso 5º capítulo. Um abraço, boa noite a todos e todas e axé. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Valeu. Boa noite, axé. Boa noite, obrigado. Manda o nome do filme novamente. Bota lá no grupo, por favor. Boa noite, gente. Boa noite, obrigado. Boa Valeu. Muito bom. Santiago. Boa noite, Cíntia. Parabéns, muito boa. Muito Tá, boa a boa sua exposição. Obrigada, Muito bom. Nancy. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Gente, rapidinho, eu tô tendo uma oscilação com a minha conexão aqui na internet e acabei perdendo algumas falas. Estará disponível a gravação de hoje? Vai estar disponível sim, Santiago. Durante a semana eu publico lá, pode ficar tranquilo. Ah, eu agradeço, porque aqui tá chovendo e tá oscilando bastante minha conexão, aí eu acabei perdendo algumas falas. Tá, vai ficar disponível. Tá bom? Ok, obrigado. Nada. Boa noite, pessoal.